Boa noite, já são 9h23. 9h23. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje vamos comentar sobre o Teorema do Macaco Infinito. Muito interessante esse tema. E você deve estar se perguntando sobre o que se trata, mas não se preocupe, à medida que o podcast for passando, a gente vai comentar melhor sobre ele, explicar bem direitinho para você entender, deixar bem claro na sua mente sobre o que ele se trata. E para isso, a gente dividiu em 4 tópicos, certo? Vou mencionar cada um dos tópicos. Exatamente. E a gente vai comentando à medida do... Vou passando o podcast. Primeiro tópico. Como funciona a probabilidade, o mundo da probabilidade? Eu posso explicar isso. Certo, tranquilo. Para explicar brevemente, por causa do nosso tempo, eu vou explicar brevemente o que significa, né? Com uma menção que foi feita, que eu vou falar aqui, sobre o que significa a probabilidade. A teoria do azar consiste em reduzir todos os acontecimentos do mesmo gênero a um certo número de casos igualmente possíveis, ou seja, tais que estejam igualmente inseguros sobre a sua existência, e em determinar o número de casos favoráveis ao acontecimento cuja probabilidade é buscada. A razão deste número para o de todos os casos possíveis é a medida dessa probabilidade, a qual é, portanto, uma fração cujo numerador é um número de casos favoráveis e cujo denominador é um número de todos os casos possíveis. Pierre Simão Bolsonaro. Essa frase é retirada totalmente do livro Morgado. É um livro incrível que explica praticamente tudo de probabilidade nessa frase só. É um livro leve, só tem uma página, que é essa frase. E espero que você tenha entendido. Agora a gente vai passar sobre o próximo tópico, que é explicando agora como é que essa frase se liga à parte do Teorema do Macaco Infinito. Vai lá. Sim. Então eu vou comentar agora o que é de fato o Teorema do Macaco Infinito. Não é um macaco gigantesco do tamanho do universo. Esse teorema, ele foi criado por Emília Borel, que é uma personagem, certo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, criado por Monteiro Lobato lá na década de 80. Então, na realidade, quem criou esse teorema foi o próprio Monteiro Lobato, que expressou através de uma personagem. Muitos autores costumavam fazer isso. José de Alencar fez isso, o próprio Machado de Assis, que foi o maior escritor da época do modernismo, e o Monteiro Lobato ele fez isso de criar um teorema a partir de um personagem, ou seja, ele meio que transfere a responsabilidade da veracidade daquele teorema para um personagem dele, que seria a Emília, certo? E o que esse teorema fala? Esse teorema diz que se eu tiver um macaco digitando em uma máquina de escrever durante um tempo indeterminado, um tempo que tende ao infinito, ele certamente escreverá, e isso é importante, que é especificamente uma obra de Shakespeare, certo? E como ele não definiu exatamente que obra de Shakespeare, eu pesquisei algumas e eu vi que a mais provável seria Romeu e Julieta. Então vamos começar com a probabilidade. Vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo o livro do Shakespeare, todo o Romeu e Julieta, e comecei a contar letra por letra. Contando letra por letra, eu demorei muito tempo, foram aproximadamente 15 dias contando direto, certo? Sem descanso, e eu vi que a média seria 1736 palavras, 1736 letras em uma página, dando um total de 600 mil letras no romance inteiro, que são 300 páginas, mais ou menos, certo? E você... Como é que a gente pode ver a probabilidade? Como meu amigo diz, a probabilidade seria botando no denominador o conjunto universo. E qual é o conjunto universo? Vamos lá. No alfabeto, como todos sabem, temos 26 letras. Então, a probabilidade de eu digitar uma letra aleatória em uma máquina de escrever seria 1 sobre 26. Como eu preciso digitar uma ordem específica cada letra, então a probabilidade seria 1 sobre 26 elevado a 600 mil, que é um número com aproximadamente 300 mil casas decimais de 0,000 e muitos zeros até 1% de chance. Mas como o tempo é infinito, indeterminado, então provavelmente esse macaco irá escrever sim essa obra. Então acho que podemos passar para o próximo tópico, que seria como ela é usada no mundo moderno. Isso eu vou deixar para o meu amigo.
Exatamente, como você pode escutar direitinho com esses cálculos precisos e exatos, a probabilidade de algo incrivelmente acontecer, que mudaria a história do mundo, é muito pouca. Do mesmo jeito, a probabilidade usada no mercado imobiliário. No mercado imobiliário existem vários fatores que infligem a probabilidade do comprador comprar realmente uma casa ou um imóvel. Tipo, tem que ver a segurança, o jeito que foi apresentado, se tem documentos, se é fiscalizado, se tem uma mina de ouro embaixo, ou, etc, ou coisas parecidas. Dessa forma, podemos usar a mesma probabilidade que foi feita no macaco infinito em um comprador. Esse esquema de o cara pensar dessa forma é o que está fazendo a economia do Brasil segurar no meio dessa pandemia. Sim, então agora que já falamos como se aplica no mundo moderno, então vamos passar para um mundo, como eu posso dizer, futebolístico. Então vamos agora dizer como ela é usada no mundo do futebol, e sim, o brasileiro, que seria talvez o segundo ou terceiro melhor futebol do planeta Terra. Então como eu posso Exatamente. aplicar o Teorema do Macaco Infinito no futebol brasileiro? Exatamente, essa é a questão. Então vamos voltar aqui para meados de 1800, quando nasceu o nosso fenômeno Neymar Júnior. Neymar Júnior nasceu por volta de 1800 e ele contratou um macaco para aplicar esse teorema, que na época ninguém sabia da existência dele. Neymar ele contratou um macaco, alugou um macaco de um zoológico e deu uma máquina de escrever para ele. E passou muito tempo escrevendo. Ele acabou transcendendo o espaço-tempo do limite de vida que tem o ser humano. O ser humano, a média, vive 80 anos, certo? E Neymar acabou passando disso e até hoje ainda está vivo. E como ele entrou no futebol? Foi exatamente por isso. Ele transcendeu o espaço-tempo, ele acabou decorando todos os dribles e todas as técnicas de futebol e, por incrível que pareça, ele conseguiu bater o recorde da época, que seria de 13 embaixadinhas feitas por um jogador, certo? E só foi superado em 2016 pelo Cristiano Ronaldo. Então, através disso, através desse macaco que passou tempo infinito não, mas 200 anos escrevendo, ele não conseguiu provar o teorema, infelizmente, mesmo depois de 200 anos escrevendo, mas ele passou pro tutor dele, passou pro pupilo dele, que seria o Monteiro Lobato. E assim, o Monteiro Lobato escreveu essa obra falando sobre o teorema do macaco infinito, né? Exatamente. É um fim trágico que nosso macaco infelizmente não conseguiu e hoje ele está numa clínica sofrendo de aneurisma crônico e os seus dedos pararam de funcionar depois de tanto trabalho. Mas foi uma inspiração a essa obra que saiu do mundo e conquistou todo mundo a prestar atenção na literatura brasileira. Agora, por que isso é muito importante? Por que o Macaco Infinito tem a ver com tudo isso que a gente falou? Além de que o macaco tem que escrever infinitamente, temos que lembrar por que o macaco vive tanto tempo. Você sabe por que o macaco vive tanto tempo, colega? Não precisa falar, eu vou falar. É porque o macaco também é infinito. Não infinito de tamanho, mas sim de peso. Como foi analisado em alguns podcasts anteriores, nós percebemos que o peso e o tempo mantém uma coordenada só. Eles vivem numa coordenada só. Então, é um macaco muito grande, ele era quase o tamanho do Godzilla, e ele tinha que escrever letra por letra. Ele gastou quase metade da Amazônia de folha, porque cada folha é tipo 1 hectare. E dessa forma, ele conseguiu fazer tudo isso. Hoje a gente já está fazendo a forma digital. É uma forma digital onde o macaco pode escrever digitalmente e não gastar tanta folha. Mas até hoje estamos esperando que o macaco se torne um novo Shakespeare do mundo moderno. Sim, e agora vamos pro último ponto que a gente não dividiu em um tópico específico, que é, sim, amigos, a gente vai testar na prática como isso funciona. E como vamos fazer isso? Oi? Exatamente. Não falamos no início isso, porque não queremos estragar a surpresa, mas a gente conseguiu, falou com o Zoológico Brasileiro, deu uma conversadinha, deu trocadinha de favores, e a gente tem um macaco agora, não é muito grande dele, ele tem mais ou menos 12 quilômetros de altura, mas ele vive agora aqui em Bangladesh, a gente está mantendo ele aqui em Bangladesh, e a gente está deixando ele escrever, né? E a gente está fazendo esse experimento e tal, e o nosso colega vai falar agora sobre os resultados que ele está produzindo. É o seguinte,
A divisão que eu e meu amigo fizemos foi: eu fico na parte de ver os resultados concretos do nosso teste, e meu amigo arranjou o macaco. Depois de muito tempo batalhando, ele trocou vários favores, perdeu alguns favores, tudo isso pra vocês, certo? Pra gente propagar a ideia do nosso podcast. A gente conseguiu esse macaco, a gente tá alugando por R$ 2 na semana no Zoológico Municipal de Bangladesh, e a gente conseguiu alguns resultados. Algumas letras ele conseguiu digitar, certo? Só que, infelizmente, ainda não conseguiu a obra de Shakespeare. Eu acho que o tempo ainda não foi o suficiente, né? Mas, à medida que ele for digitando novas coisas concretas, a gente vai passar aqui para vocês. Então, a partir de agora, no final de todo o podcast, a gente vai dizer o que o macaco digitou, alguma coisa mais concreta, alguma coisa mais sólida, né? Exatamente. E se você quiser ver direitinho, a gente vai também mandar o arquivo que ele chegou mais perto de escrever a obra de Shakespeare, que vai estar disponível em futuros podcasts. Mas eu acho que isso vai ser um experimento que vai dar muito certo. Sim, eu gostaria de finalizar mostrando o nosso macaco, né, para todos vocês que querem ver. Eu acho que vocês devem estar curiosos para saber qual espécie de macaco é. Eu gostaria de dizer que o nome dele é Uacari, certo? A gente apelidou-o de Uacari porque é um nome, assim, muito da nossa região. E eu gostaria de dizer que esse aqui é o nosso macaco. Você aí deve estar vendo, certo? E esse é o nosso amigo Uacari. É um príncipe esse cara. É um cara muito, muito gente boa. Conversei muito com ele enquanto ele digitava. E ele é um grande guerreiro. Espero que você deixe o seu like. Então acho que podemos finalizar aqui. Não temos mais nenhum resultado para dizer para vocês, mas à medida do tempo a gente vai comentando. Podemos até falar no Twitter sobre isso. Eu acho que é isso. Boa noite, já são 9h23. 9h23.